enquete. Eu trabalho no IMEA, mas eu tenho uma função um pouco diferente do Iago. O Iago trabalha em Cuiabá, eu trabalho em Sinop, um projeto em parceria com a Embrapa. A gente faz avaliação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no estado do Mato Grosso. Então a gente acompanha desde dos experimentos que a Embrapa realiza lá, com pecuária de corte, com criação de bovinos Nelore, numa parceria com a Climate, e integração lavoura-pecuária-floresta com plantio de eucaliptos, em diferentes configurações e espaçamentos experimentais. E também nas fazendas, né? Os experimentos que a Embrapa realiza nas fazendas nas diferentes regiões do estado. Um desses experimentos, ele está lotado na fazenda do seu Neuri, Fazenda Certeza. Vocês passaram em frente a essa fazenda, do lado de uma árvore que tinha ali, uma moreira gigante que tinha ali. E ela tem essa configuração de integração lavoura-pecuária. A gente pegou lá, o pessoal pegou 112 hectares, dividiu em 5 módulos e fez um sistema de integração que previa que 3 módulos ficaria ocupado com agricultura e 2 módulos ficaria ocupado com pecuária. O sistema era, no primeiro ano entrava com lavoura, já a partir do primeiro ano recebia um pasto que ia ficar por 2 anos, um outro segundo módulo no segundo ano recebia um pasto que ia ficar, então a gente teria um módulo com pasto de primeiro ano, um módulo com pasto de segundo ano e 3 módulos com agricultura. Dentro da agricultura ainda se realizava o sistema de boi safrinha, ora já na primeira cultura após a soja, ora na segunda cultura após soja. Então era um sistema bem intensivo de produção agropecuária que privilegiava esse sistema de integração. E a gente fez a avaliação econômica disso e comparou com a fazenda modal da região de Canarana. O IMEA já em 2007 fazia esse levantamento das fazendas modais que representasse melhor a região. E aqui a gente tinha essa fazenda modal como sendo em querência. Ela representava um plantio de 600 hectares de soja. Desse, lá em 2007, 2008, apenas 7% era plantado com milho safrinha. Isso foi evoluindo e até o período final da nossa avaliação, que foi 2012, 2013, ela estava em mais ou menos 24% de plantio de milho. Então o milho, a segunda safra de milho ainda não estava bem consolidada nessa região, nesse tempo que a gente fez essa análise. O que eu trouxe para vocês aqui é o resultado do NOPAT. O NOPAT é um indicador econômico que mostra o dinheiro disponível em caixa pelo produtor. Vamos imaginar que a fazenda do seu Neuri fosse uma SA, uma sociedade anônima, e a gente precisasse fazer todos os cálculos para colocar o valor dela de mercado, para que os senhores comprassem ações da fazenda do seu Neuri. O NOPAT seria o dinheiro que ele teria para distribuir entre os acionistas, já diluído todo o custo, toda a depreciação, todos os impostos que ele tem que pagar sobre a sua receita. Então a gente percebeu que a fazenda com ILP ela tem um potencial gerador de caixa maior do que a fazenda modal lá em 2007. O investimento foi travado aqui em 2007, então ela remunerou todos os fatores de produção e conseguia gerar um excedente de caixa. Eu não trouxe nem o payback, nem os outros indicadores, mas assim, o que a gente percebeu é que os indicadores eles não se mostravam tão interessantes quanto o da modal, apresentavam superior um pouco ao do sistema ILP, muito em função desse investimento, a remuneração do capital. Porque para fazer esse sistema de integração que eu mostrei anteriormente, o seu Neuri teve que investir 300 mil reais a mais do que o agricultor tradicional. Ele teve que investir em construção de cerca, em curral de manejo, ele teve que investir em aguada, em bebedouros, saleiros, diferente de uma fazenda de pecuária, que faz isso de forma um pouco diferente. Vamos imaginar que a gente faz uma integração numa área que é agrícola, essencialmente agrícola, você tem que distribuir corredores, você tem que distribuir um número maior de cerca, de bebedouro, isso aí aumenta muito o custo do investimento. Então esse maior investimento para esse período, ele não foi tão atrativo nos indicadores, por exemplo, de TIR, de VPL, de VPLA e de ROI, quanto o sistema modal da época. Isso porque a gente viveu também nesse período um ciclo de commodity
né, bem interessante. A gente teve aí 2012, 2013, esse ciclo de commodities bem acentuado, os preços de soja bem superiores aos praticados depois nos outros períodos. E o seu Neuri, o experimento lá da Embrapa, privilegiava o plantio de outras culturas. Então era um experimento de palhar. Vocês, né, ouviram na outra estação como que era o sistema de rotação de cultura, privilegiava o plantio direto. Então ele não tinha as culturas, ele não plantava só a soja, ele tinha o arroz, ele tinha que plantar o milho, que de repente na época não estava bem consolidado, teve problemas de flutuação de safra. Então isso impactou o resultado econômico, mas mesmo assim a gente percebeu que ela tem um poder de gerar caixa disponível maior do que a integração. Os números foram muito parecidos. A gente teve taxas internas de retorno de 20% no ILP e de 22, 21,9% na modal. Então era menos de 2% de diferença de taxas internas de retorno. Isso são coisas fantásticas. Mesmo por um período curto, são números bastante interessantes. O que eu trouxe agora para vocês, eu não quis me aprofundar muito na variação econômica do seu Neuri, porque é um período muito anterior, né? A janela, o experimento lá, a gente coletou dados econômicos até safra 2012, 2013. Então a gente ficar falando muito do que aconteceu, talvez a gente não consiga entender muito e avançar. Então eu trouxe alguns dados para fomentar os nossos entendimentos e as nossas decisões sobre custo e análise de sistemas integrados de produção. A gente está fazendo um trabalho lá na Embrapa, que é um trabalho de autocorrelação, um trabalho estatístico. A princípio ele vai virar um artigo científico, mas ele trata de autocorrelação. A gente quer saber o choque, o impacto do preço, dessa queda, por exemplo, no preço do bezerro de 12 meses, ou do boi gordo. Lá a gente vai trabalhar com boi gordo, com milho e com saca de soja. Mas qual o impacto que teve a queda, o aumento do milho que teve, vamos imaginar, o ano passado, qual vai ser o impacto no preço da soja para os próximos anos? Isso trabalhando com os números retroativos. Então a gente vai dar um choque no preço do boi e vai tentar entender qual é a relação com a safra de soja e assim sucessivamente. Mas para fazer esse trabalho a gente teve que compilar uma série de dados. E olhando esses dados eu falei assim, vamos tentar olhar, né, o que o produtor pode pensar disso, onde o produtor pode estar conectado e saber, né, quais foram as oportunidades, por que o sistema de integração cresceu ou diminuiu em determinados anos. Então eu trouxe aqui os preços nominais em 2 barras, aqui está reais por arroba, aqui está o preço do bezerro. Eles estão nominais, isso aqui não é real, eu não consegui não tive nem tempo de colocar a inflação, projetar a inflação para isso, mas o que eu gostaria que os senhores se atessem a essas diferenças aqui, para a gente ver onde estão as janelas e os gargalos, né, as oportunidades e onde estavam os gargalos que a gente sofreu, né, ao longo desse período aqui, ó, de 2008 a 2017. Então a gente percebe realmente uma janela bem interessante aqui, né, para o sistema de integração lavoura-pecuária, né, nessa janela, né, desses anos aqui, onde o preço da arroba do boi estava bem descolado do preço do bezerro, e percebe aqui, nesses últimos anos, uma situação já um pouco complicada. Isso influencia muito no seu sistema de integração. Se eu tenho um sistema de integração que eu preciso comprar bezerro todo ano para colocar aqui e vender esse boi magro para diminuir a minha janela, para melhorar a minha janela de plantio, se a minha fazenda não me permite, né, se eu tenho uma fazenda essencialmente agrícola, era o caso do seu Neuri, ele tinha a fazenda dele totalmente agricultável, ele não tinha 10 hectares que ele não conseguia plantar soja. Então isso para ele ficou complicado. O que eu vou fazer com esse gado? Era uma ginástica para fazer o gado entrar nesses 40% que ficavam com pecuária. Então a gente não entende o sistema de integração que tem uma fazenda que se planta soja, né, é a cultura mais viável no Mato Grosso. A gente não ousa dizer que isso aqui está aqui porque foi uma filosofia, não. Isso aqui é porque é viável. Exportar soja é viável no Mato Grosso. A gente tira soja de cada buraco aí, que eu andando por esse Mato Grosso eu fico realmente admirado. Eu falava, eu penso comigo, como
que a coisa é tão dinâmica que ela sai desse buraco aqui e vai para o porto e gera receita, e gera renda, e gera riqueza. Então assim, como que isso tem relação com a minha decisão de ou plantar milho, por exemplo, ou criar gado ou fazer integração com gado de corte? Como que eu vou trabalhar isso? Se eu tenho uma fazenda onde eu posso tirar o gado e levar, o caso, né, da fazenda Educador, né, explicado hoje de manhã, mostra isso, essa possibilidade. E a gente vê que os principais potenciais para a integração são fazendas que têm esse perfil. Então, essas fazendas elas conseguem aproveitar muito mais, né, criar um sistema de produção. Já algumas fazendas ela tem que aproveitar algumas janelas. Esse trabalho que a gente está fazendo de estatística de autocorrelação, ele quer fornecer subsídios para os senhores de amanhã ou depois, ou para o pesquisador, para a gente entender que o choque no preço do milho hoje, ele vai refletir ou não na arroba do boi. Para a gente não ficar dependendo, ou choque no preço da commodity, um boom de commodity, por exemplo, que a gente teve aqui no preço da arroba do boi gordo, ou aqui, né, depois a gente tem o gráfico do preço da soja. Mas como que isso impacta? Como que isso tem relação, né, na minha decisão de aumentar a área de milho ou aumentar a minha área de integração? Aqui eu plotei um gráfico de custo, um gráfico que eu uso nas minhas apresentações, mostrando o risco. A gente também está fazendo algumas análises, né? O nosso objeto de estudo lá de integração, ele também trabalha com o risco da atividade. Vamos imaginar que integração lavoura-pecuária hoje seja uma atividade diferenciada. É lógico que é uma fazenda de agricultura, uma coisa que todo mundo faz, né? Mas vamos imaginar que isso é uma tecnologia. Vamos tratar isso como uma tecnologia. Assim como for plantio direto, né? Onde está o risco? Cadê o risco? A gente quer entender os riscos. E esse gráfico mostra muito, né, claramente como que aumenta o risco para quem está fazendo integração lavoura-pecuária quando o preço do bezerro coincide com o maior custo de insumo de soja da história. Então eu tenho um aumento de risco porque os meus dois principais insumos, que é o insumo para plantar a soja e cultivar a soja, ele tem o preço máximo culminando com o maior preço de bezerro ou de reposição da pecuária de corte. Então, a gente tem que estar antenado a isso, porque de repente a minha decisão é falar assim, não, se eu já gastei tanto com soja, eu vou pôr bezerro nesse preço agora, né? De repente eu posso mudar a estratégia, vamos colocar carbono no meu solo, vamos trocar a estratégia. O bacana da integração é isso, a variedade de possibilidade que você tem, né, de trabalhar a propriedade. Ela te dá mais subsídio, mais ferramenta para ganhar dinheiro, para deixar de perder dinheiro, ou enfim. Então a gente tem que começar a avaliar isso, os riscos. E essa análise de risco ela passa por câmbio, ela passa por aumento de preço, cotação, por, né, cenário externo. Então a gente quer realmente trabalhar isso, essa questão da análise de risco para sistemas integrados de uma forma diferenciada. Aqui eu trouxe, também está nominal, então por favor se atenham a essas diferenças e não aos números absolutos, se bem que a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada aqui. Se a gente olha o número absoluto de 2008, né, e o número absoluto de 2016, né, né, quase 8 anos aí, o preço nominal foi o mesmo. Então o que aconteceu com o milho nesse período? O que acontece com o milho? Qual é a dinâmica de preço desse cereal, dessa commodity, a gente pode chamar hoje, né, aqui do Mato Grosso? Então a gente tem que entender essa dinâmica de preços para colocar ela na nossa tomada de decisão. Então, por favor, se atenham a essas diferenças aqui, né? Onde a soja tem picos, né, estratosféricos de preço em Mato Grosso, é média Mato Grosso, e o milho não acompanha de forma alguma isso. Como que essa mudança em extrato, né, de preço impacta a decisão do produtor por um ou outro produto, ou por ter um segundo produto, né? De repente, onde cresceu a safrinha de milho, por que cresceu a safrinha de milho, né? Tentar entender melhor a situação, para que realmente a integração cresça no estado. A gente está pensando em integração como não uma coisa exclusiva, mas uma oportunidade, uma janela de oportunidade produtor, porque a gente viu, realmente o Iago mostrou, o crescimento do rebanho e a diminuição da área de pastagem de forma acentuadíssima. E isso é irreversível, gente.
Isso é irreversível. A gente não vai imaginar que a gente vai deixar, por mais que a soja hoje tenha batido no fundo do poço aí a R$50, valor futuro em sorriso, agora pro mês que vem, a gente não vai imaginar que a gente vai começar a ter pecuária extrativista que a gente tinha há 20 anos atrás. O que a gente vai fazer é melhorar a eficiência. Essa é a função do técnico, da tecnologia, da Embrapa. A gente vai ter que melhorar a eficiência e vai ter que espremer e fazer caber essa conta no papel. Aqui eu trouxe o preço da arroba do boi gordo e a saca de soja. Então, de novo, é aquele trabalho, isso aqui está nominal, atenham-se simplesmente a essas diferenças. Quando esse trabalho estiver pronto, ele vai trazer os subsídios disso. O choque do preço da arroba, o que mudou no preço da arroba, o que mudou na saca de soja, ou se muda, ou se não muda, ou se existe essa autocorrelação, enfim. Mas a gente consegue perceber aqui que existe alguma coisa econômica que interfere na decisão do produtor ou nessa migração das áreas de pecuária para a área de agricultura. Isso não é simplesmente uma decisão de tecnologia. Não é porque a soja tem tecnologia para colher 70 sacas de soja por hectare e o boi fica nas 4 arrobas por hectare. Eu sou zootecnista, eu sei que dá para produzir 20 arrobas, 30 arrobas por hectare, né, de carne. Eu sei como fazer isso. A gente tem tecnologia, a Embrapa desenvolveu tecnologia para isso e não está amarrado nisso. Está amarrado também num viés econômico e num viés social. Porque a gente imaginar que amanhã ou depois os produtores que estão sobrando atividade, eles vão falar assim, não, eu quero continuar como pecuarista. E se eu vou ter soja, ou se eu vou entrar com a agricultura, não me interessa, eu vou continuar com a pecuária. Isso é uma decisão social, mas tem um caráter econômico assim, embutido nisso. A gente também, eu quero... olhando esse gráfico, me deu o desejo de entender isso. Como que esse aspecto econômico, né, influencia. E isso não é só rentabilidade, não. Não é só rentabilidade, o preço eu estou falando do viés econômico de preço de um produto e do outro. Como que a alta ou a baixa, ou a subida e a descida desses preços impactam a decisão do produtor. Porque o produtor ele também precisa de estabilidade, né? Toda empresa precisa de estabilidade. Eu não posso viver com oscilações gigantescas no mercado. Então, como que esse viés, como é que essas diferenças impactam na minha decisão de integrar, não integrar, de plantar, de criar ou de comprar animais? E, enfim, como que isso influencia a nossa decisão de virar integrador, ou deixar nossa propriedade de forma mais integrada? Pessoal, o que eu tinha para trazer de forma bem sintética é isso. A gente está fazendo esse trabalho. A princípio é um trabalho acadêmico, né, talvez saia numa revista internacional ou nacional, enfim. Mas a gente vai começar a trazer esses resultados depois, né, assim como o Matheus trouxe para os senhores ali o resultado que ele fez da pesquisa dele nas Fazendas Certeza, a gente traz isso depois mais traduzido. Mas o que a gente vê é que existe alguma coisa que o sistema integrado é diferente de uma fazenda normal de monocultivo, ou uma fazenda exclusiva de produção de soja para exportação, né, para o mercado externo. A gente quer entender como que esses produtores, ou como que esse mercado, que essa tecnologia funciona, a matriz econômica, como que ela se relaciona com a economia e com o social. Então era isso mais ou menos que eu tinha para apresentar para os senhores. Muito obrigado pela atenção. A gente pode continuar batendo papo aqui, conversando até a hora da...